Fala, jogador. Aqui é o Onofre Rocha, começando mais um episódio aqui do Raiz do Jogo. E hoje a gente vai falar de preparação física para criançada, hein? A gente está com um profissional top aqui, Natan Coutinho. Natan, obrigado aí por colar aqui para esclarecer para a gente alguns pontos aí, né? Fala aí para a galera aí quais são suas qualificações, com o que você trabalha. Pô, primeiramente aí eu agradeço demais a possibilidade, a oportunidade de estar aí. Você sabe aí, você é minha família, gosto muito de você, tanto de todos da sua família aí. Muito obrigado a oportunidade. E, cara, eu sou formado em Educação Física, né? Sou pós-graduado aí em Recuperação, Prevenção de Lesões de Doenças Musculoesqueléticas, Personal Trainer, treinamento adaptado, treinamento para todo tipo de pessoa aí, que é o que eu faço hoje. Então, eu até brinco que eu não sou só personal trainer, eu sou um personal life, né? Que eu tento cuidar da vida do meu cliente do modo geral mesmo. Então, eu tento dar uma olhada nele. Hoje, eu trabalho mais no trabalho particular, né? Como personal trainer mesmo. E também trabalho lá no Futebol para Amputados, né? Que você já pôde ir lá para olhar, tal, tudo mais. E a minha vida, cara, graças a Deus, assim, sempre foi uma... Ela se entrelaça com o esporte desde cedo, sabe? Sim, sim. Porque minha mãe jogava futebol, uma coisa interessante até, né? Minha mãe jogava futebol, jogou lá na Bahia. Desde criança eu via já minha mãe competir no futebol, campeonato da empresa, tudo mais. Meu pai também gostava de esporte, mais luta, no caso. E aí, desde cedo, eu tenho lembranças minhas, assim, de estar competindo com 7 anos de idade, 6 anos de idade, sabe? Então, o esporte participou muito, assim, da minha criação como ser humano, como homem, formação de caráter, né, tudo mais. E acabou que, quando eu tinha ali uns 12 anos, eu comecei na arte marcial também. E depois vim me profissionalizar no boxe. E aí, eu vendo essa necessidade de treinar um atleta, de você saber deixar o corpo daquele atleta bom o suficiente para ele realizar a atividade que ele precisa, porque a atividade física, cara, a técnica, ela tá muito entrelaçada com o seu físico sempre. Porque quanto melhor seu físico, melhor a capacidade de você realizar a técnica, entendeu? Sim. Então, eu vendo isso, algumas lesões que eu tive já cedo. Então, hoje, pô, eu tenho 1, 2, 3, 4... Eu tenho 4 cirurgias aí, uma em cada braço, uma em cada joelho. Então, eu vendo isso, essa necessidade do atleta e das pessoas me fez buscar educação física, entendeu? Para conseguir me treinar, primeiramente, e depois treinar as pessoas. E aí, vendo as necessidades do mercado, eu fui buscar uma pós-graduação, alguma coisa assim que trouxesse uma qualidade de vida para as pessoas e também colocasse um atleta no ápice físico dele para ele realizar aquela atividade que ele se propôs, entendeu? Natan, a gente aqui fala bastante do futebol de base, né? Essa é a proposta do podcast, né? Para trazer luz, assim, para muitas famílias e muitas crianças aí que sonham em ser jogador de futebol, que joga na rua, joga numa escolinha, num projeto, né? E uma das coisas que é muito comum que a gente vê, né, é aquela neura do pai de querer aprimorar cada vez mais a criança, né? Uhum. E aí o pai, ele coloca no personal de manhã, coloca no personal à tarde, e à noite ele leva pra escolinha. Daí no outro dia a mesma coisa, tal, né? Por tudo aquilo que você conhece em relação à preparação física, né? Você é um cara que é capacitado, estudou e tudo mais, né? Até quando, né? Ou até em que ponto, né, é prejudicial, não é prejudicial, ou é bom fazer, não é bom fazer? O que você pode falar em relação a isso aí? Então, né, cara, isso aí talvez por uma ansiedade dos pais, né, de, pô, eu quero que meu filho seja o melhor que tem, eu quero que... então, hoje em dia, eu vejo na TV que o físico é importante. Aí pega uma criança de 10 anos e quer que você trabalhe o físico dela. Esses dias eu tava dando risada que eu tava assistindo um vídeo lá, um filme com a Dani, né, minha esposa. Aí uma criança, ela saiu correndo e o filme deu ao entender que a criança correu, tipo assim, uns 10 quilômetros. Aí eu falei assim pra Dani, pô, que filme mentiroso. Ela falou, por quê? Eu falei assim, a criança não tem essa capacidade aeróbica de correr tanto, sabe? Então, o que as pessoas não entendem é que não adianta você pegar um menino de 10 anos
e querer transformar ele num jogador de alto rendimento, entendeu? Sim, sim. Porque a criança, ela não está formada ainda. Ela não tem capacidades físicas de um ser humano adulto. Sim. Então, a gente precisa respeitar esses momentos, entendeu? Então, tem uma coisa na educação física que a gente fala que é o lúdico, né? Então, o lúdico é uma ausência de regras, a ausência de eu colocar algumas necessidades para a criança executar. Então, de início, sempre o treinamento de criança, ele precisa ser o mais lúdico possível. Sim. Que é aqui que eu vou fazer? Eu vou tentar entregar um acervo motor para aquela criança, entendeu? Então, a gente já sabe que é o seguinte: quem domina os implementos do jogo, domina o jogo, entendeu? Sim, sim. Então, é o seguinte, qual que é o principal implemento do jogo de futebol? Ele não é só a bola, ele é o meu próprio corpo, entendeu? Sim. Que eu dominando bem o meu próprio corpo, eu vou conseguir dominar a bola melhor. Eu vou conseguir ter uma noção de espaço melhor, entendeu? Então, uma criança, o que ela precisa ganhar? Acervo motor. A partir daí, a gente vai evoluindo e aí a gente consegue trabalhar um físico dela a partir de... Pô, a criança ali, ela ainda não tem uma capacidade hormonal alta, não passou ali da puberdade, por exemplo, entendeu? Então, depois disso que a gente consegue trabalhar força, trabalhar velocidade, mais essas coisas, entendeu? Então, para criança, é sempre o ideal deixar ela ser criança, velho. Quais são os riscos, assim, por exemplo, né? Ficou claro, assim, para mim que a criança tem que ser criança, principalmente 10 anos, 11 anos ali e tal, né? Existe algum risco real para a saúde da criança ou alguma coisa que vai atingir ela daqui 10 anos, talvez, por causa dessa carga de treinamento, etc? Boa. Aí tem 2 pontos. O primeiro é... Existem muitos mitos, né? Então, por exemplo, eu fui um cara que sempre falei pra você que a musculação é muito importante no esporte, né? Sempre falei isso pra você, né? Sim. E isso aí, hoje, é uma briga grande. Porque você vê vários caras na internet falando assim... atleta de futebol não tem que fazer cadeira extensora, que é um exercício da musculação. Sim. Só que você vai ver um vídeo de um clube, tem todas essas máquinas lá dentro do Palmeiras, por exemplo. Sim. Aí a gente vai falar que o Palmeiras trabalha errado? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então, o treinamento físico, ele sempre tem que seguir uma base para depois ter um treinamento específico. Certo. Certo? E aí, cara, tem alguns mitos aí de, por exemplo, criança não pode fazer musculação. A criança não deve fazer musculação porque ela é uma criança, ela precisa ser criança. Mas a partir de certo momento, o moleque entra numa base, por exemplo. 15 anos, 16 anos. Hoje tem moleque jogando copinha com 15 anos, 16. Sim. Né? Então, ele já passou um pouco desse tempo. A gente primeiro deixou ele ser criança e agora já passou esse tempo. Aí a gente precisa começar com um treinamento mais específico. Certo. Se eu não der esse treinamento específico, qual é o problema? Ele pode se lesionar, entendeu? Então, ele já não vai ter... Quando eu faço esse treinamento de base com a musculação e passo ele para um treinamento específico, ele já tem força suficiente, porque o músculo, ele vai fazer 3 coisas principais no meu corpo. Sustentação, ele vai me sustentar, vai me dar uma postura boa. Locomoção, ele vai me locomover melhor. E força de impacto, ele tira impacto das articulações. Uhum. Então, eu tenho várias estruturas no meu corpo que vão cuidar da minha articulação. Ligamentos, tendões, cartilagem, mas todos esses, eles são involuntários. O voluntário é o músculo, é um estabilizador voluntário. Então, eu preciso sempre deixar o meu músculo forte para eu poder especificar o treinamento desse jovem, desse adulto que seja, entendeu? E aí, tem um mito muito especial que o pessoal ainda briga com isso, por mais que tenha estudos totalmente o contrário, falando que se você colocar uma criança, um adolescente para fazer musculação, ele não cresce mais. Isso não existe. Eu já ouvi falar a respeito. Isso não existe. Não existe nenhum exercício, nenhuma atividade que consiga quebrar ou destruir as placas epifisárias. Então é o seguinte, o meu osso tem uma coisa chamada placa epifisária. Eu não cresci muito, né? Você sabe disso. E aí, cara, quando eu era, sei lá, tinha uns 12 anos, a médica pediu um raio-x do punho. Porque aí, por essa placa epifisária, dá para ter uma ideia de quanto eu ainda vou crescer. Sim. Entendeu? Então, para um exercício atrapalhar o crescimento de uma pessoa,
ele teria que destruir todas essas placas epifisárias. E nenhum exercício consegue fazer isso. Pelo contrário, o exercício ele tende a me ajudar a crescer, ou tende a ajudar a eu ter mais liberações hormonais, tende a ajudar eu a ser mais forte e logo, se eu tenho mais músculo no meu corpo, músculos mais fortes, eu tenho mais vida. Isso aí já todo mundo já sabe. Então, qual é o problema? Eu não devo colocar uma criança a exercícios extenuantes, porque ela não vai aguentar. Só que com o passar do tempo, eu preciso preparar o corpo dela para esses exercícios. Entendeu? Então, visto que aquele pai que queria o moleque fazendo um personal com 10 anos, não. Mas com 15 talvez já é importante. Sim. Se eu ver que o moleque vai ser um atleta, se ele já tá num clube, todos esses clubes hoje, eles vão buscar o melhor pro atleta, entendeu? Então, você pode até, igual alguns caras, no meio de uma conversa com a gente mesmo, já falou, mas lá eles trabalham só com o peso do corpo. Mas muitas vezes é por falta de possibilidade, né? Porque se eu consigo dar um treinamento específico bom para aquele atleta, dentro de uma sala de musculação, por exemplo, eu consigo também transportar isso depois para ele fazer os movimentos específicos do futebol melhor ainda, entendeu? Ou a gente vai dizer que um cara igual o Hulk, por exemplo, não faz uma musculação. Faz, claro que faz. Entendeu? Claro, Cristiano Ronaldo. Também. Então, tem todas as coisas do corpo já, né? Por exemplo, por que há um tempo atrás os africanos eles dominavam o sub-20 e a Olimpíada os caras dominavam? Porque os caras são muito fortes, né? Isso é uma especificidade do povo preto. Nós temos 2 tipos de fibras musculares. Fibra mais de resistência e fibra mais de força. O povo preto tem mais fibra de força, entendeu? Então, se a gente for analisar os esportes do modo geral, salto em distância. Mano, você pode ver que... Tudo lenda. Quem é o cara mais rápido do mundo? Bolt, entendeu? Então, quando você vai analisar essas coisas fazem muita diferença, entendeu? Sim. É óbvio que, assim, se você pegar um cara destreinado e um cara treinado, aí o cara que é branco, o cara que é japonês, que não nasceu com essa capacidade física tão grande, ele que é um treinado vai ganhar do destreinado. Sim. Né? Mas quando a gente coloca 2 caras treinados, isso aí pode fazer uma boa diferença, entendeu? Então você está dizendo assim que tem algumas coisas, crianças de 10 anos elas podem fazer e não podem deixar de fazer, que é um mito aí e tal, né? Mas em relação à carga, assim, crianças de 10 anos pode ficar pegando carga e tal, esse tipo de coisa ou não? Cara, é o que eu te disse assim, ó. Ela não deve, porque ela ainda precisa ser criança. Eu preciso trabalhar para ela ter um acervo motor interessante, uma capacidade de movimentação. Então, eu preciso aprender, eu preciso ensinar ela a correr de frente, correr de costas, correr de lado, correr pro outro. Saber fazer uma corrida em diagonal, saber tocar com a perna esquerda, saber tocar com a perna direita, saber matar com a perna com a outra. Então, eu realmente não preciso que ela ganhe força agora, porque ela nem tem capacidade de ganhar tanta força, entendeu? Sim. Então, essas cargas em excesso acabam não sendo importantes no momento, porque já que ela não tem uma capacidade física tão alta, quando eu coloco ela a um cansaço extremo, ela já não vai desenvolver essa capacidade técnica, entendeu? Porque, por exemplo, quanto mais cansaço eu tenho, menos técnica eu vou conseguir naquele momento. Então, ela já não vai aprender a técnica direito, entendeu? A gente pode ver, então, que tem um déficit muito grande aí quando se pula etapas, né? Com certeza, porque você não vai conseguir correr se você não souber andar, entendeu? Então, é como o ser humano engatinha, anda, corre. É a mesma coisa o atleta, né? O atleta, ele precisa aprender do mais básico para depois chegar numa especialização, né? Então, por exemplo, se eu pego um cara, um sub-12, eu peço algumas coisas para ele. Até o campo é diferente, né? Sim. Por isso que ele não consegue jogar contra um sub-16, por exemplo. Sim. Porque o sub-16 já é mais forte, já aprendeu mais coisas, já é um cara mais experiente, entendeu? Então, essas etapas, elas precisam ser cuidadas e elas precisam ser respeitadas, entendeu? Então, por isso que é importante a gente estudar, é importante a gente saber com quem a gente está trabalhando, entendeu? Porque senão a gente põe tudo a perder. Quais que são os erros mais comuns, assim, que você consegue apontar? De todo fanaticão, assim, por alta performance, né? A gente falando assim mais
olhando a criança, né? Uhum. Como você falou, o sub-15, por exemplo, tem moleque de sub-15 que já é maior que nós dois, mais forte, né? Com certeza. Mas olhando, aquele olhar assim para criança de 10 anos, tá no sub-10, sub-12 ali no máximo ali, né? Quais são os erros mais comuns assim que a gente aponta? Cara, a minha visão é que a vontade de profissionalizar a criança, entendeu? A vontade que a criança faça o que um profissional já faz. Isso não existe, cara. A criança, ela vai ter o erro, a criança, ela vai ter a dificuldade de fazer, ela vai ter até a dificuldade de se concentrar várias horas ou vários minutos no mesmo exercício, entendeu? Então, você não criar um ambiente em que aquela criança se sinta feliz, confortável e motivada, pode fazer ela não aprender nada, entendeu? Cara, eu lembrando aqui, né? Hoje eu acho que dentro do futebol, a maior referência total que todo pai de aluno tem, talvez na questão motora, física e tal, é o Cristiano Ronaldo, né? Inclusive até apelidaram de robozão, etc, né? E aí tem histórias deles aí que o pessoal fala, né? Não sei se é mito, se é verdade, que ele gostava de treinar bastante com aqueles pezinhos no pé lá, enfim, né? E aí é o seguinte, tem muito pai que às vezes conta até em rodinha na escolinha, em alguns lugares, pô, você viu, não sei o quê, vou levar meu filho para fazer tal coisa. Aí quando você vai ver, ele quer repetir treino de adulto porque o Cristiano Ronaldo fez e ele alcançou o patamar dele, né? E aí, pensando assim, eu acho que para criança é muito ruim, né, cara? Porque, por isso que eu perguntei em relação à carga, né? Se coloca uma carga muito excessiva na criança, você nem se zoa a coluna da criança, ou até mesmo o lance dela querer continuar no futebol, né? Uhum. Então, o que faz o Cristiano Ronaldo ser tão rápido? A quantidade de músculo que ele tem. A quantidade de treinos específicos que ele consegue fazer. Aí é um cara alto e tal. Tem uma maluquice que falava no Brasil, ou ainda fala. Ah, tal cara, tá vendo? Ó, ele é rápido, mas ele vai ir pra Europa, vai ganhar massa magra, vai voltar forte, não vai mais conseguir fazer as mesmas coisas. Tá, falamos do Hulk, ele continua sendo um cara rápido, Sim, né? Amassou lá o zagueiro que falava que era o mais rápido. sim. Cristiano Ronaldo, com 40 anos, continua sendo um cara rápido. Pô, se você for analisar um corredor de 100 metros, o cara não é magrinho, mano. O cara é um Fibrado, monstro né? de massa Monstrão, magra, entendeu? Porque é o que eu te disse. O que faz o cara ser mais capaz fisicamente? A quantidade de massa magra e treinos específicos que ele faz, entendeu? O que não vai deixar ele machucar? A quantidade de massa magra que ele tem e o treino específico, entendeu? Então, isso é sempre muito importante. Só que não é que o treino do Cristiano Ronaldo vai fazer certo, vai dar certo para todo mundo. Entendeu? Porque ele, aos 40 anos, para estar desse jeito, ele treina há 30, mano. Entendeu? Não é ele com... Se você pegar ele com 20 anos de idade, ele não era o que ele é hoje. Não, com certeza não. Entendeu? Então, é um segmento. Hoje, aos 40, é óbvio que ele não é o que ele era aos 28, que a gente tem como um auge biológico, né? Até uma curiosidade, antes de Cristiano Ronaldo e Messi, os melhores do mundo eram sempre entre 28 e 31 anos. Aí eles quebraram isso, né? Porque entre 28 e 31 é o auge biológico do atleta, né? Então, você querer que o seu filho de 10 anos, ele desempenhe igual quando ele tiver 16, isso é o maior absurdo. Chega a ser uma covardia, existe, né? Cara. Chega a ser uma covardia. Isso é o maior absurdo. O moleque, lá no treino, quando a gente tinha, muitas vezes a gente comentava, falava, o menino tá gordinho ainda. Fala, mano, um menino de 10 anos, velho. Depois, quando ele tiver 12, quando ele tiver 13, tiver estirão de crescimento, quando tiver uma presença hormonal mais forte nele, isso aí muda tudo, entendeu? Como que a gente consegue equilibrar, Natan? A saúde da criança, né, ou do adolescente, né, com a performance. Tem uma forma de equilibrar, não tem? Como que a gente faz? Cara, que assim, a gente precisa analisar algumas coisas. Nem todos os meninos que estão numa escolinha de futebol hoje vão ser um profissional, né? Sim, isso é certeza. Então, quando eu falo de ou tipo assim, quase nenhum, né? Quando eu falo de um acervo motor, essa criança ela precisa ganhar o quanto mais de movimento que ela conseguir fazer e fazer bem, porque isso vai fazer um bem até social para ela, né? Então, por exemplo, eu sei que você é um cara bom em esportes.
todo lugar que você chegar, você vai jogar. Todo esporte. Isso vai facilitar, vai abrir portas, vai abrir amizade para você. Sim, sim. Então, quando eu vejo alguns pais falando assim, mas meu filho não dá continuidade em nada. Ele jogava, exemplos, aos 10 anos ele quis jogar tênis, aos 11 ele quis jogar futebol, aos 12 ele quis jogar vôlei, aos 13... Cara, isso é fantástico, porque a criança vai ganhando mais acervo motor, beleza? Então, chegamos à conclusão aqui de quando criança, a gente tem que dar acervo motor para criança. Quando a gente fala de performance, que a gente já tá falando de um menino aí de 15, 16, ou para mais, ou para um adulto, é muito difícil a gente adequar saúde e performance. Porque, infelizmente, o alto rendimento ele não é saudável, entendeu? Então, eu já te disse aqui que eu tenho 4 cirurgias, esqueci 2, eu tenho 6, né? Então, eu fui um cara que comecei a competir muito cedo. Algumas etapas foram puladas comigo, porque também na minha época se sabia pouco. E aí, hoje eu tenho artrose com 30 anos, meu joelho torce direto, meu ombro dói direto, porque essas etapas não foram cuidadas, entendeu? Então, eu me submetia, eu por mim mesmo, me submetia a treinos pesados, um adolescente. Treinava agora, ia correr mais tarde, porque eu tinha uma ansiedade E atingir a perfeição, né? E até de, por exemplo, assim, como eu era um adolescente no meio de adultos, eu tinha vontade de treinar mais para equiparar o que um adulto tinha. Mas eu nunca ia ter. É isso que eu tô te falando aqui, entendeu? Entendi. Então, a gente precisa ter a noção com quem que a gente tá trabalhando. Mas quando a gente fala de performance, de um cara profissional, infelizmente, a gente não vai ter saúde. Por isso que a gente não pode colocar uma criança com a visão de uma performance. Entendeu? É saber separar o que é tranquilo e o que é loucura, né? Isso, perfeitamente. Porque, exato, tá. O menino tá tendo a copinha agora. Esse menino aí, ele já tá num nível de profissionalismo que, sinceramente, cara, ele já não tá mais preocupado com a saúde dele. Ele tá preocupado com o profissional, com fazer um dinheiro, entendeu? Então, é isso que a gente não pode fazer com a criança, velho. A criança, ela precisa ser criança e ganhar servomotor. E aí, uma saúde mental que você vai entregar para ela, sabe? Porque ela precisa continuar fazendo o que ela gosta. Sim. Senão, daqui a pouco, ela não quer mais. Ela fica tão pressionada que ela já não quer mais, entendeu? Meu, isso aí é um problema até social, né? No país, porque é o seguinte, né? Ó o ciclo, né? A gente que trabalha com futebol, a gente vê uma série de coisas, né? Depois que surgiu o Neymar, surgiu o Ronaldo, o Robinho, esses caras, né? Todo pai de aluno, todo pai de criança que joga futebol, eles não querem que o filho seja bom jogando futebol. Eles querem que os filhos sejam tão ricos quanto esses aí. E aí, o que eles pensam? Pô, meu filho, para ele ser rico, ele vai ter que ser muito bom. Só que aí eles se entopem de treino, entopem de rotina. E o maior problema é o seguinte, né? A criança treina na segunda, na terça, na quarta, na quinta, 2 períodos. E vai indo, vai indo, vai indo. E no colégio vai mal. E aí é o seguinte, né? O que acontece com uma criança ou um atleta quando chega ali no sub-20, por exemplo? Todo mundo vê aí, tá assistindo a copinha, tem muito jogador, né? De 20 anos, etc. Cara, mais de 80%, talvez 90% deles não vão ser jogador profissional, né? Só que o pai, ele faz isso aí. E aí quando o moleque, o atleta, ele acordar com 20, 21, 22 anos, ele não fez nada da vida. Mas pro pai, o que importou? Pro pai importou o seguinte, ó, é minha aposentadoria que tá ali. Esse moleque vai ganhar muito dinheiro, eu vou sair do aluguel, eu vou ter minhas coisas. Só que fez todo o processo errado, né? Como no Brasil, vou falar de Brasil porque eu vivo aqui. Sim. A gente dá pouca importância para a educação. A gente não entende que um cara estudado, ele tem uma visão de jogo diferenciada. Entendeu? Então, tipo assim, como eu te disse que eu trabalho com o jogo futebol dos amputados lá. Outro dia, o meu goleiro deu um lançamento para um rapaz lá. Então, ele tinha 2 opções. Ele tinha um lançamento em diagonal e ele tinha um lançamento reto. Na diagonal, tinha um cara que ele, se não me engano, ele tá desde 90 e tantos no esporte. E na reta, tinha um cara de 2 meses de esporte. Ele lançou na reta. Aí depois eu falei para ele, filho, não dá para você fazer isso. Por quê, professor? Foi por mais que você acerte o passe.
Você vai dar um passe difícil pro cara de 2 meses de esporte ou pro cara de 20 anos de esporte? Quem que tem a possibilidade de matar essa bola melhor? Sim. Então, cara, a visão do negócio é o seguinte: você não pode fechar a cabeça do seu atleta ou do seu filho, no caso, né? Que muitas vezes os pais fazem. Quanto mais inteligência você der pro moleque, quanto mais possibilidade de estudo, mano, ele vai ver todas as coisas diferentes. Ele não vai ver só uma coisa diferente. Sim. Então, ele vai jogar melhor, ele vai ter uma leitura de jogo melhor, ele vai correr melhor. Ele vai entender que, pra que você vai dar 3 toques na bola se com um toque você já liberou o jogo, entendeu? Sim. Então, até um egocentrismo, o atleta é muito egocêntrico, né? Sim. Então, até essa questão do egocentrismo, ele talvez vai entender que aquilo ali é um time. Então, se o time ganhar, é melhor do que só ele aparecer no jogo e o time perder, entendeu? Então, essas coisas são muito importantes a gente prestar atenção, sabe? E aí, muitas vezes, você vê você já assistiu aquela série do Tevez? Do Apache lá? Não, ainda não. Pô, cara, muito legal. E os pais dele falam, não, você vai pra escola, mano. Você vai pra escola, não, você vai ter que ir pra escola e tal, sabe? Então, cara, talvez quando o menino chega ali na copinha, talvez os treinos dele já são pesados o suficiente para talvez ele ter que, em algum momento, pensar se ele vai fazer uma faculdade ou se ele vai viajar com o time, né? Porque os caras têm muitas viagens e tudo mais. Mas, pô, uma criança de 10 anos, às vezes, deixar um estudo de lado pra coisa ao esporte, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil, cara. É muito difícil. Isso é um absurdo, na minha visão, assim, e retrata muito como é nosso país, né? Exatamente. Hoje em dia a moda é o cognitivo do atleta, né? Cognitivo. Tem bastante clube investindo até em novas tecnologias, né? Não sei se você já viu aquele montão de painel com cor lá, que ele fica pegando um negócio ali, olhando aqui, né? Só que é o seguinte, né? Tem muita gente que fala que todo mundo que é bom em matemática pensa rápido, né? Ou seja, é a escola. Se o cara é bom na escola, o cara vai resolver qualquer problema dentro de campo também. O cara pensa rápido, o cara consegue enxergar coisa que ninguém tá enxergando. Né? Tá entendendo, cara, como o estudo é importante pro ser humano, velho? Porque... cara, tá aliado a tudo, né, cara? Não tá tem como fugir. Tudo. É você saber resolver um problema dentro de campo, você saber lidar com uma frustração, tudo isso, quanto maior a sua capacidade cognitiva, essas coisas todas, elas evoluem muito, melhoram muito na sua vida, né? Natan, olhando todo esse cenário aí que a gente já sabe, de pais, treinadores de escolinha, né? A gente sabe que todos eles são gananciosos, né? Qual que é o recado que você deixaria para eles? Cara, não existe a galinha dos ovos de ouro, né? Então, assim, dificilmente você vai conseguir o menino que vai deixar você milionário. Sim, né? sim. Porque, assim... Se a gente for analisar, faz uma pesquisinha. Coloca aí no Google, no chat, quantos atletas profissionais são milionários no Brasil, né? Então, pô, eu sei que todo mundo, o brasileiro todo tem vontade de ser jogador de futebol. Todos os meninos, e agora com o crescimento do futebol feminino, talvez muitas meninas já tenham vontade. Sim. Mas... É muito complicado você colocar na cabeça do menino ou que ele vai ser. Tem várias variáveis dentro disso que pô, eu falo brincando aí, ó, quem me conhece sabe, eu era um camisa 10 fera, mano. Aí eu operei o joelho. E virei camisa 8. Operei o joelho de novo, virei camisa 5. Aí não dá pra ser profissional mais, né? Então, assim, cara, a gente precisa respeitar as etapas, falando isso de novo. A gente chama de respeitar o processo. Pô, o menino é novo, cara. Deixa ele brincar, deixa ele... Infelizmente, o menino de 10 anos, você vai passar raiva com ele. Você vai pedir pra ele fazer uma coisa, ele vai fazer 10, mas não vai fazer aquilo. Vai ficar deitado com a cabeça na bola assim. Isso, mas, cara, ou você gosta do ser humano ou você não gosta, entendeu? Ou você... Não dá pra combinar as duas coisas. Você... dizer que gosta do ser humano e falar, vou ficar rico com esse moleque. Não existe isso, velho. Ou você realmente gosta do que você faz, igual eu sei que você é um cara que gosta do que faz, que eu já presenciei várias e várias vezes isso,
como os moleques gostam de você e tal, tudo mais. Ou você pensa só no seu financeiro. Não dá pra você fazer as duas coisas, entendeu? Então, a visão é sempre essa, cara. Se o moleque, se ele virar um jogador profissional, melhor ainda. Mas se você puder criar um ser humano possível e capaz de fazer a diferença na sociedade, é a melhor coisa que você faz. Fantástico, fantástico. Natan, obrigado, cara. Hoje foi um papo da hora com você aí. Tamo junto, Bom, brigadão. é sempre bom conversar com gente que manja pra caramba assim, né? Deixa aí suas redes sociais aí pra quem quiser te seguir. Minhas redes sociais, eu só tenho Instagram, eu sou meio ruim de rede social. Personal_Natan Coutinho, tá bom, gente? E, cara, eu acho que se eu pudesse deixar algo importante para as pessoas é isso. Por mais que o esporte ele seja sempre muito frequente na vida do brasileiro, e na minha também, eu com certeza não estaria aqui, não estaria vivendo o que eu vivo hoje se não fosse o esporte. Mas uma coisa que meus pais sempre me obrigaram é: você vai ter que estudar junto com o que você está fazendo de esporte. Então, eu fui um atleta profissional, eu trabalho hoje com atletas profissionais, mas, meus pais sempre obrigaram a gente a estudar, fazer uma faculdade, com as dificuldades que a gente tinha financeira, vai fazer um curso de inglês. Isso aí abre a cabeça do ser humano, isso abre a cabeça do cidadão. Isso tende a fazer a diferença na nossa vida, porque o esporte, ele vai estar ali, você vai estar como um atleta profissional se chegarmos durante 10, 15 ou 20 anos. Mas a nossa vida, ela continua. E a possibilidade da gente fazer a diferença na vida de outro, ela é o tempo inteiro na nossa vida. E essas coisas só vêm por intermédio de estudo, por intermédio de uma busca espiritual, né? Que Deus esteja presente na nossa vida também. E é isso aí. A gente só muda as coisas fazendo diferente do que a gente já faz, né? E hoje a gente não tá ganhando nem no futebol mais. Talvez os caras de fora usaram a inteligência deles para entender como é jogado o jogo, né? E a gente tá ficando para trás, porque a gente não olha, a gente não se aprofunda no jogo, a gente acha que o nosso talento resolve e ele não tem resolvido mais. A gente precisa olhar para o ser humano, precisa olhar para o jogo, se aprofundar dentro disso e ver o que a gente precisa melhorar. Beleza? E é isso aí. Você já tá ligado, né? Dá aquela moral, segue aí, compartilha, né? E até a próxima.